sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Quarentena aqui nas redes sociais do Museu e Auditório. Eu sou a Juliana, estagiária de comunicação, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é a campanha do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. E para falar um pouquinho sobre esses temas e sobre os aspectos, nós convidamos duas psicólogas, a Rosa e a Suzie. Rosa, muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. Prazer é meu, Juliana, muito agradável estar aqui com vocês para esse tema muito importante no Museu e Auditório de Campos do Jordão. Muito obrigada pelo convite. Suzie, eu agradeço também a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, bom dia a todos. É sempre interessante e gratificante para nós podermos conversar a respeito de um tema tão importante nos dias de hoje. Obrigada pelo convite. E aí, para abrir o nosso bate-papo, Suzie, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que é o Setembro Amarelo, né, e qual que é a sua importância. Setembro Amarelo é uma campanha, né, que foi criada a partir de um caso, né, do jovem Mike. Eu não me recordo muito bem agora qual o estado dele, mas é dos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele, por questão de um término de relacionamento afetivo, como ele não soube lidar com aquelas questões do término, porque nós sempre sabemos que o término pode ser, às vezes, muito doloroso, ele gostava muito do carro dele, que era um Mustang amarelo, de cor amarela. Então, o que ele fez? Ele acabou indo para esse carro, ele escreveu uma carta dizendo quais são os motivos que levaram ele a se suicidar, que no caso era o término deste relacionamento, e aí ele tira a vida dentro deste carro, que é o Mustang amarelo. No enterro, quando depois que os pais descobriram, né, leram a carta, os pais ficaram pensando, poxa, era uma coisa, a princípio, simples de ser resolvida, né? Término de relacionamento é algo que pode, a princípio, deve ser esperado. Mas os pais entenderam que aquele menino, Mike, ele não soube lidar com isso, né? E por que ele não soube lidar com isso? Porque ele não falou, né? Ele guardou para si toda aquela dor, ele não expôs o que ele estava sentindo, e eles entenderam que se ele tivesse exposto aquilo que ele estava sentindo, a solução da vida, a solução que ele tomou para si mesmo podia ter sido completa. Então os pais pensaram, poxa, ele só morreu porque ele não teve condições de falar, porque ele entendeu que ele não conseguiria ajuda. E aí o que os pais fizeram? Fizeram um cartãozinho de cor amarela, né? E distribuíram no enterro do Mike, né? Dizendo, por gentileza, por favor, sempre fale da sua dor. Isso pode evitar um suicídio. Eles distribuíram esse cartão para todas as pessoas que foram ao velório. E aí isso se criou, né? Daí nasceu o Setembro Amarelo, porque ele cometeu o suicídio, eu não lembro muito bem se foi nessa data, foi mais ou menos desse meado, que por gentileza fale, por gentileza expõe aquilo que você está sentindo. Isso pode salvar a sua vida. Aí surgiu a campanha, depois aqui no Brasil com o CVV, de Setembro Amarelo, significando, por gentileza, fale. Muito bacana todo esse contexto, né? Que a gente sempre ouve muito falar sobre Setembro Amarelo, mas muitas pessoas não conhecem da onde que surgiu a campanha, e achei muito interessante. Obrigada por compartilhar com a gente. E agora, Rosa, é possível a gente determinar o perfil de quem tem tendência a cometer o suicídio? Por exemplo, todas as pessoas que cometem suicídio, elas têm algum traço de transtorno mental? Olha, Juliana, o suicídio é considerado dentro dos estudos da psicologia, da psiquiatria e de todas as outras áreas
que estudam o comportamento humano, um desfecho de um fator complexo e multidimensional. Então, é decorrente de vários fatores, numerosos mesmo. Não há um fator único capaz de responder pela tentativa de suicídio ou pelo suicídio propriamente dito. Esses fatores ocorrem em conjunto. Podem ser transtornos mentais, sim, inclusive genéticos, a questão do suporte social, a questão do suporte familiar, psicopatologias diversas, como depressões, ansiedades, transtornos de personalidade, algumas doenças orgânicas em que a pessoa não vê saída, isso é muito comum na terceira idade, quando a pessoa vê que não vai ter cura, ou se tornou, como ela chama, inválida, né? Entre aspas, é como ela se sente para a vida, e abuso de substâncias químicas, que é o que nós temos numa grande porcentagem também. Então, dentro da psicologia, nós sempre salientamos que o suicídio é um processo de sadismo investido contra o próprio eu. É uma agressividade humana dirigida contra um objeto interno, que é a dor. E também tem o fator de vingança para destruir a vida dos que ficam. Claro que não são todos os casos, mas existe essa questão também, por questões diversas, familiares, sociais. E quanto maior a ideação suicida, maior a desesperança, maior a vivência de uma turbulência interna, uma dor intolerável, a pessoa estar presa dentro de si mesma, ter um estreitamento afetivo e intelectual, maior a chance dela se recorrer ao suicídio. Então, nem todas têm transtorno mental, mas existe o transtorno mental como um fator muito importante. E hoje a gente também ouve falar muito da ansiedade, né, e da depressão. Suzy, quem sofre com depressão e ansiedade tem mais risco de se suicidar? Então, sim, né? De alguma forma, sim. O que a gente precisa lembrar é que eu até anotei aqui que são dados, né? Que o Brasil está ocupando hoje o 8º lugar em suicídio no mundo. Então, veja bem, parece que é um assunto, que é uma doença normal, mas isso é muito alto. Pensa, no mundo, o Brasil está em 8º lugar. A principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, olha esse período, de 15 a 29, que teoricamente a pessoa tem o brilho da vida, tem tudo para viver. É justamente nessa fase que os jovens acabam se suicidando. E entre crianças, está em 7º lugar. Olha os dados. Crianças de 10 a 14 anos de idade. Então, o índice no Brasil está muito alto. E aí eu fui olhar a respeito e eu percebi que o Brasil está praticamente quase em primeiro lugar em ansiedade. Né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do planeta. Você tem noção do que é isso? Só que nós sabemos que a ansiedade, ela vem junto com a depressão, né? São duas faces de uma mesma moeda. O indivíduo vai circular entre estar ansioso e estar deprimido. Então, a gente costuma dizer que todo depressivo é um ex-ansioso ou um ansioso é um futuro deprimido. Então, se a gente juntar que o país hoje é um dos principais países em nível de ansiedade e que uma ansiedade ela vai vir acentuada de uma futura depressão, a gente vai entender que a pesquisa que são as pesquisas que são feitas sobre aqueles que se suicidaram, a taxa de 66% de pessoas
ou ansiosas, ou de ansiedade generalizada, a gente tem juntamente com isso outros transtornos ligados. Então, 66% vem de um transtorno de ansiedade e o restante é droga, álcool. Então, para a gente exemplificar um pouquinho, o que se caracteriza transtorno de ansiedade generalizada? É quando o indivíduo é muito agitado, no 440, 220 já é normal aqui no Brasil. Então, é 330, 440, a pessoa ela é muito agitada, ela tem insônia, ela tem crises de pânico, ela tem transtornos de personalidade, os mais comuns são afetivo bipolar, ou ela pode ser borderline também, transtornos psicóticos, inclusive a esquizofrenia. Então, tudo isso, a gente vê que quando a gente faz um levantamento, 87% das pessoas que cometem esse tipo de ato têm ligação com algum tipo de transtorno psiquiátrico. Como é que a gente qualifica um transtorno? É a intensidade e frequência. Então, é claro, se eu tiver um dia de insônia, tudo bem. Se eu tiver de mau humor um dia, tudo bem. Agora, se isso se hoje, a medicina está avançada hoje, a psiquiatria está avançada, a psicologia está aí, né, para que você possa mediar de alguma forma, ou medicamentosa, ou através de um processo terapêutico, porque o excesso disso, pela pesquisa está dizendo que algum tipo de transtorno a pessoa vai ter, não vai saber lidar com isso e vai acabar cometendo o suicídio como a saída, né? Por isso que eu gosto da questão do Setembro Amarelo, que o lema é, por gentileza fale, por favor fale, dê voz à sua dor. Né? Quando você dá voz à sua dor, você encontra vários tipos de possíveis soluções. Se você se cala, a única saída que o indivíduo consegue ver é a morte. E, Rosa, pegando todo esse gancho, né, que a Suzia falou agora, de tanto da gente colocar para fora o que a gente está sentindo, né, é possível a gente prevenir o suicídio? Como que a família e os amigos, eles podem evitar um suicídio? Sim, é possível prevenir o suicídio, sim. Nós temos aí como dados diversos os estímulos a pesquisas sobre as motivações que podem levar uma pessoa ao suicídio. O que alguns autores até chamam de autópsia psicológica. Meio chato esse nome, né? Mas alguns autores dão esse nome. Que ao fazerem o estudo da pessoa que se suicidou, da vida que ela levou, de todo o conjunto, fizeram, então, um perfil. Claro que esse perfil não é exato, mas é preciso o estímulo às pesquisas sobre as motivações das pessoas que se suicidam, melhorias no serviço de saúde mental, de atenção à saúde mental. Isso nós precisamos muito investir em nosso país, melhorar. Muitas pessoas acham que depressão, como a Suzy disse, que é grande, é frescura, ansiedade, é normal. Não, precisamos melhorar esse serviço de atenção à saúde mental. Reconhecimento precoce de qualquer sofrimento mental ou emocional em que a pessoa esteja passando, reconheceu, ofereça
auxílio, programas de prevenção comunitária, que é o acolhimento e orientação às pessoas que possuem esse sofrimento mental, principalmente os usuários de álcool e drogas, que é necessário prevenir, discussões coletivas sobre o tema. Muitas pessoas acham que falar sobre isso estimula, pelo contrário, como a Suzy salientou, fale sobre sua dor. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Todos nós conhecemos essa frase. Escuta de queixas, reabilitação das pessoas com queixas e ideações suicidas, importância do desarmamento. O armamento, quando nós estamos em casa, num ato de impulsividade, pode ocasionar barreiras, inclusive em locais públicos, que induzam a queda. Até isso as pesquisas mostram. E os amigos e a família precisam, sim, claro, tem todas essas condições de auxiliar, mas precisam falar, precisam estar buscando auxílio com profissionais ou com pessoas, tipo o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV. Só que tem uma coisa, quando nós auxiliamos, fazemos o possível como família, como amigo, até nós como terapeutas mesmo já tivemos casos, não é, Suzy? Em que fizemos o possível, estávamos acompanhando e a pessoa veio a cometer o suicídio. Quando isso acontece, nós não podemos carregar culpa. Por quê? Porque a pessoa é a única responsável pela sua vida e pelo desfecho que ela quer dar dela. E é uma que ela achou para acabar com a dor. A Organização Mundial de Saúde coloca 3 estratégias: tratamento dos transtornos psiquiátricos, redução do acesso a métodos suicidas, manejo adequado de informações sobre o tema nos órgãos de difusão de massas, minimizar o estigma para as pessoas não se sentirem julgadas, porque as pessoas que têm ideação suicida, às vezes elas vão buscar auxílio e sofrem bullying até. Quer se matar, que se mate. Alguma coisa nesse sentido. Então, precisa tirar o estigma, levar isso mais a sério. Promover espaços de escuta em que as pessoas se sintam protegidas, acolhidas e compreendidas. Para prever quem continuará com o ato, não dá. É frustrante isso. Nós não sabemos. Simplesmente é imprevisível. Há pessoas que diz que vai se suicidar e não concretizam o ato. Há outras que não dizem e concretizam o ato. Nem sempre ela tem fator de risco, mas consuma. Outras que têm fatores de risco e não consumam. E às vezes estão melhorando no tratamento que se dedicaram e consumam. Então, nós como amigos e família, é ela mesma. Ok, Juliana? Ok, é que deu uma travadinha aqui no final. Não sei se foi aqui só no meu. Sem problema. Mas deu certinho. Acho que foi, né? E, Suzy, quais que são as dicas sugeridas para as pessoas com tendência ao suicídio, né, nesse período de isolamento social? Então, veja bem, Juliana, todos nós já vivíamos, né? Hoje é que a gente entende de vida normal,
né? E mesmo numa vida normal, que nós estávamos habituados, o que ocorre? Já existiam algumas questões de ordem emocional, de ordem psiquiátrica, de ordem física, que nos abalavam de alguma forma. Com a questão da pandemia, cujo uma das maiores consequências que a gente pôde observar é a questão do isolamento social, quando isso ocorre, todas aquelas questões que nós, como indivíduos já trazíamos, porém, elas estavam mascaradas, ou elas estavam maquiadas por uma vida cheia de afazeres, todas essas questões, com a questão do isolamento, elas ganharam uma outra dimensão. Porque a pandemia, e como consequência o isolamento social, trouxe uma coisa muito importante para a nossa vida, que é o que eu chamo de suporte social. Então, nós tivemos uma perda de suporte social. O que é essa perda de suporte social? Nós saímos para fazer coisas simples, como trabalhar, como estudar. Nós saímos para ter contato com pessoas, nós íamos a bar, restaurantes, a parque, a clubes. E essa dinâmica que a vida levava fazia com que você tivesse aqui todo um suporte social para que você pudesse lidar com as suas questões internas, né? Então, às vezes no ônibus, ou às vezes encontrando com um amigo, ou às vezes num bar, o contato com as pessoas era um contato frequente. E isso auxiliava nas nossas questões internas, nas nossas contrariedades. Isso auxiliava nos nossos desentendimentos, muitas vezes familiares. Então, de alguma forma, o isolamento fez com que, sem esse suporte social, nós fosse retirado da gente um fator muito importante, que é o do contato com as pessoas. E não só o contato de estar junto, mas o contato também de abraço, o contato de beijo, o contato de cumprimentar, o contato de estar junto, tudo isso, de alguma forma, nós deixamos de ter. Então, todo aquele sentimento que nós trazíamos, que muitas vezes ele era pulverizado, ele era equacionado com o contato social, deixou de existir. Quando ele deixa de existir, a convivência com aqueles que são os nossos parentes, né? Ou aquelas pessoas que estão convivendo conosco, aquela convivência constante com aquelas pessoas que não necessariamente são as que a gente tem mais sintonia, elas fizeram eclodir muitos sentimentos, né? Não, às vezes, sim, eu já atendi casos que ocorreram reconexões familiares. Mas, Juliana, a grande maioria, você teve que aprender a lidar com as diferenças. Porque uma coisa é você levantar, não gostar que o outro tirou a xícara ou que o outro não colocou a xícara, mas você sair correndo para trabalhar. Quando você não tem mais isso, você é obrigada a estar numa convivência que o isolamento social te tirou aquela válvula de escape. Então, todo o sentimento que nós tínhamos desalinhados dentro de nós se aflorou. Se afloraram as diferenças de convivência. Nesse sentido, o isolamento social fez com que aquilo que já não estava bom piorasse. Quando piora e eu não consigo
falar a respeito, porque, de novo, lembrando, fale a respeito, comente, coloque o que você está pensando e sentindo para fora. Quando nós vamos sufocando isso dentro da gente, isso se torna um vulcão interno que tende a explodir. E, infelizmente, quando a gente fala de quem tem algum tipo de tendência suicida, essa explosão vai para eliminar a dor. E vai para eliminar a dor através da morte, né? Então, toda a questão do suicídio é uma tentativa da pessoa eliminar a dor. Só que na cabeça de quem está pensando nisso, ela acredita que é só através da morte, né? Que ela só vai conseguir isso através da morte, como o Mike. O Mike, com certeza, quando estava lá no carro e escreveu a carta dizendo da namorada, a única coisa que ele pensava é: eu não tenho escapatória, né? Se ele tivesse falado, ele ia entender que todo mundo passa por isso, né? Que a gente perde hoje, mas a gente ganha amanhã, que é só uma fase da vida. Ele poderia ter escutado algumas coisas que seriam solução para ele, entendeu? E no isolamento social, sem esse suporte social que nós ficamos, a única. E com esse aumento da intensidade de emoção, porque você está entre quatro paredes, sendo obrigado a conviver com todas as diferenças que a convivência diária acaba acentuando, às vezes a única coisa que a pessoa consegue pensar é: eu preciso ter saída disso, e a única saída para isso é a morte, né? Então, olhar para a espiritualidade e falar a respeito, a gente sabe que ajuda muito isso. Então, realmente, dentro da pandemia e como consequência o isolamento social, agravou, infelizmente, sim, e muito a questão do suicídio nos dias atuais. Não só no Brasil, infelizmente no planeta. Muito obrigada, Suzy, por essa explicação, por essa contextualização, que eu acho que é tão importante a gente entender, né, tudo que a gente está vivendo agora, entender os nossos sentimentos, na onde a gente pode chegar ou não com tudo isso, e é realmente muito importante. E para fechar o nosso bate-papo, Rosa, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que as pessoas com tendência ao suicídio podem buscar ajuda. Todas as pessoas que sentem que têm essa tendência ao suicídio ou passam esse pensamento por algum momento de impulsividade, desespero, às vezes ela nunca teve tendência, mas passa por algum momento, por uma dificuldade, e passa pela cabeça, sabe, a solução seria tirar minha vida, ela deve buscar ajuda de alguma maneira. Nós temos o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Temos pessoas que buscam, através da espiritualidade, como a Suzy colocou muito bem, em igrejas e outras congregações cristãs que dão auxílio para nós profissionais muito grandes, comunidades dentro da própria localidade em que ela está inserida, dentro da questão da saúde mental, que existem emergências psiquiátricas, postos de saúde. De alguma maneira, ela tem que buscar ajuda. Mas, para ela ir, ela precisa não se preocupar com o estigma, porque, às vezes, ela pensa que vão me chamar de fresco, de bobagem, está com isso na cabeça, e não dar importância. Então, ela precisa não se importar com o estigma. Eu estou com um problema e vou buscar auxílio. Temos grupos de psicólogos voluntários no Facebook, temos bastante no Instagram também, temos bastante opções. Então, precisa do apoio psicológico, econômico e social, conversar com um amigo, apoio psiquiátrico, se for o caso.
Apoio dos amigos, apoio da família, precisa aprender, como a Suzy falou, não deixe de falar a respeito. Fale, porque falando sempre vai acontecer uma ajuda aqui, outra ajuda ali, que vai dissipar esse pensamento. Neste processo de buscar ajuda, ela vai aprender a lidar com as dores que ela tem na vida, aprender a lidar com as privações, com os estresses, porque ela vai aprender que esta necessidade, essa vontade de suicidar-se, é uma descarga emocional, resultante de muito sofrimento psicológico. E essa descarga emocional dá para fazer de outras maneiras, que não tirando a própria vida. Embora seja uma questão ampla e complexa, e quanto mais se estuda, mais distante se está a conclusão de tirar isso da cabeça da pessoa, embora seja complexo, nós temos como auxiliar a pessoa a buscar motivação para viver. E ela vai aprender que ela está numa ambivalência entre o desejo de viver e o desejo de acabar com a dor que ela tem na vida. E vai aprender a lidar com a sua impulsividade, com essa tentativa e essa rigidez de pensamento, que é só através do que eu quero é que vai eliminar essa dor. Eu quero um objeto e só tendo aquilo que vai me consolar. Não, existem outras opções. Então, temos muitas hipóteses de ajudar uma pessoa com ideação suicida ou que esteja passando por uma situação e, de repente, vem esse pensamento. É preciso dar o sinal amarelo. Rosa, Suzy, eu quero agradecer imensamente vocês pela participação, por ter trazido esses assuntos de uma forma tão leve, para que as pessoas consigam compreender, né? Quebrar esse tabu de que a gente não pode falar sobre suicídio, como vocês mesmos falaram, a gente tem que falar, a gente tem que colocar para fora o que a gente precisa falar, né? E foi ótimo o nosso bate-papo, eu acho que a gente conseguiu trazer reflexões muito importantes, né, sobre essa temática e reforçar sempre para que as pessoas busquem ajuda, né, converse com as pessoas, procurem essas dicas que a Rosa deu agora aqui no final, de procurar um centro de ajuda, é muito importante. Então, eu quero agradecer vocês por ter tirado esse tempinho de vir aqui conversar com a gente. E a gente fica por aqui. Se vocês quiserem dar um tchauzinho aí pro pessoal, fiquem à vontade. Sofia? Sim, gente, muito obrigada por essa oportunidade. Lembrem-se, alguns momentos nós passamos por questões na vida que eu costumo dizer que a gente gostaria de dormir hoje e acordar daqui a 6 meses, né? Todos nós, num momento ou outro da vida, passamos por esse tipo de sentimento, de sensação. Poxa, eu não gostaria de estar passando por isso. Mas eu vou continuar repetindo, reiteradas vezes. Fale, busque ajuda, peça socorro. Você nunca vai estar sozinho nessa. Essa luta é de todos. Perfeito. Nós que gostaríamos de agradecer também o convite. É muito importante falar sobre esse assunto. E reitero o que a Suzy disse. Busque ajuda, nós estamos ali a postos para poder auxiliar. Nós e muitas outras pessoas, existe saída pela vida e não pela morte. Muita paz a todos, obrigada pelo convite e estamos à disposição. Obrigada. E muito obrigada a você que nos assistiu. Obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora. Continue acompanhando as nossas redes sociais para ficar por dentro da programação do mês de setembro. E até mais!